O Sérgio aqui também. Sérgio. O Sérgio Ricardo M. Borges. Famoso Tufão. Tufão. Ó o Tufão aí. Pô, esse cara era piloto de Fórmula Fusca. Fusca. E do bom, hein? Ele passava na frente É. até do Otávio Mesquita e do Flávio Gomes. Ah. É mesmo? É. E ele tá bom, ele tá bem. A outra eu acho que é mais difícil você lembrar, mas enquanto você lembra, você também acho que dá pra você responder a dele aqui. Ele perguntou qual a melhor entrevista que você fez. Magic Johnson, Pô, você entrevistou o cara? no Rio de Janeiro, quando ele veio a primeira vez. Pô, conta aí, cara. Não, olha, esse aí foi um negócio que eu achei que eu ia desmaiar. Foi uma coletiva, né? Então, quando tem coletiva com um astro internacional, o Marcelo deve saber por causa de música e tal. Muita gente deve saber, mas é legal a gente pontuar aqui para quem tá nos acompanhando. Você tem que perguntar em português, o tradutor fala pro cara, ele responde em inglês, ou você tem a tradução simultânea ou o cara traduz depois. E eu tava começando também, né? Aí os caras começaram a perguntar pra ele, tava no Rio de Janeiro, o que você achou do Cristo Redentor? E da praia? Você tomou caipirinha? Eu falei, pô, só pergunta merda, Só. né? Vai tomar banho. Aí eu perguntei pra ele, falei, eu fiz assim, né, que você tem que levantar a mão, o cara falou, última pergunta, meu coração ficou assim, A resposta. Aí eu perguntei pra ele, pô, Magic Johnson, como que você faz que toda vez que você vive uma situação ruim na vida, você dá a volta por cima e arrebenta dentro de quadra? Quando ele foi MVP, que era o melhor jogador da temporada, uma vez ele tinha perdido uma irmã. É verdade. Depois ele teve um problema lá que ele teve, contou pro mundo que ele tinha o vírus HIV e jogou pra cacete. Né? Aí ele virou pra mim e falou, good questions. Acho que ele mesmo tava esperando uma pergunta, né? Relacionado. Uma pergunta, Pergunta, né? O negócio da caipirinha só. Só, meu, Dá. depois eu vou te contar uma que eu fui com meu irmão de música, você vai ver. Ô, Fred, por favor, só puxa mais próximo aí. Que eu tirei aqui pra pegar o... Não, beleza. Aí respondeu e tal. Aí eu fiquei assim, e eu tava gravando, depois eu guardei, né? E nisso, depois que foi pra ele me deu um autógrafo. Porque eu acho que ele gostou da pergunta, né? Mas a pergunta também foi boa, não? A resposta foi boa, ele falou good questions e falou realmente mesmo, tal, não sei o que, papapá. E eu era de uma revistinha de basquete que era assim, bem simples, né, na época. E não tava manchete, porque era no Rio de Janeiro, tava grande mídia, né? Oh. Tava todo mundo. E os caras, todo mundo ficou olhando pra mim, né? E aí? Aí, pô, eu respondi, eu falei, thank you, muito obrigado, tal, né? Falei, pô, quebrou. Quanto mais incógnito você ficar, melhor, né? O dia que o assessor de imprensa tiver que falar, aparecer, é que deu um pepino muito grande. Que alguma coisa tá muito errada na Tá carreira muito errado, daquele ou na do pessoa, no assessorado atleta, ali. alguma coisa, né? Então eu procuro ficar sempre ao lado e nunca querer passar na frente do cliente, né? Porque a estrela é o cliente, né? Sim. É lógico que, por exemplo, aconteceu uma coisa negativa, um atleta, uma contusão. Aí você pode eventualmente chegar e falar, ó, aconteceu isso, vai demorar tanto tempo pra voltar, papapá, tudo mais, né? Então, isso acontece, mas eu procuro ficar como coadjuvante mesmo, né? Às vezes, até minha mãe brincou uma vez, tava tendo uma entrevista na Jovem Pan, quando o Paulista de Jundiaí foi pra final do campeonato. E o Marcel de Souza do basquete, que é meu cliente antigo, meu amigo também, ele é de Jundiaí e ele torce pro Paulista. Então eu liguei pra ele, falei, você fala? Falo. Pum, coloquei na hora, os caras conseguiram um torcedor. Bom pra emissora, a Jovem Pan Rádio, que botou uma coisa diferente, bom pra ele que falou, que apareceu, né? Sim. Então eu procuro fazer esse tipo de elo de ligação que é interessante, né? Eu abomino a forçação de barra, né? Tipo assim, se o cliente toma de 5-0, vamos falar do futebol, e você fala... Tentando amenizar. O time toma de 5-0, mas o Zezinho das Couve foi bem. Isso eu não vou fazer nunca. Mesmo que ele tenha jogado bem. Porque tem uma coisa que eu falo para os meus clientes que é assim, que às vezes o grande release é ficar quieto. Sim. Tem um cliente, sim, que eu trabalhei em 2 ocasiões com ele. É um jogador de futebol chamado Ciel, né? Ele queria sair só na Globo.com. Você põe no lance. Era o sonho de consumo pra ele, né? E ele tinha, assim, coisas boas pra divulgar.
Ele era um jogador bom, ele teve muito problema aqui antes de sair do país. Depois ele se encontrou lá fora, pô, nasceu a filha dele, uma menina maravilhosa, a esposa também ajuda. E ele jogava nos Emirados Árabes, né? E fazia gol, tudo. O cara era um bom jogador, né? Ele era muito complicado de falar, né? Muito complicado, tinha dificuldade. E queria só sair na Globo. Só que aí ele conseguia, assim, jogando em Dubai. Eles treinavam uma vez por dia lá por causa do calor, né? No final da tarde ou na noite. Aí de tarde ele ia jogar futebol com os caras, meu. Aí sabe quem tava jogando? Ele, o Grafite, apareceu o Maradona que tava de técnico lá. Aí ele mandava, vê se essa foto vai. Aí você mandava, todo mundo aproveitava. Claro. O cara jogando bola, futebol com o Maradona. Claro. Aí fazia um videozinho e tal. Aí ele aparecia na Globo pra É, caramba. Aí aparecia na Globo e É. tal. Como eu falei que eu gosto de visitar estádios, né? Vou contar algumas historinhas de quando eu era moleque, que eu ia com a família no estádio e tal. Começando pelo Pacaembu, né? Um Pacaembu antigo ainda, antes da reforma. Sim. Tinha um bar que ficava na parte de baixo, né? E você ficava no mesmo patamar do campo, né? E calhou do meu pai pegar uma cerveja lá. Aquele bar que era meio no... No Os caras fundo, ficavam né? ali embaixo, sei lembra. Aí foi escanteio pro São Paulo, né? Aí meu pai falou, era o Terto que jogava. Ele falou, ô Terto, cruza na cabeça do Bezerra. Pum, Bezerra, gol. Aí o cara falou assim, virou e falou, porra tio, valeu. Imagina você moleque vendo o jogador fazer isso com seu pai. Caramba. Né? Pô, legal pra caramba. Essa foi uma. E outra, ó. Segunda divisão de profissionais. Década de 80. Imagina o que era isso. Estádio Francisco Ferreira Lopes, Rua Casarejos, em Mogi das Cruzes. Esse estádio não existe mais, né? Jogo do União Futebol Clube de Mogi contra o Nacional Atlético Clube, né? Da capital. Se o União precisava ganhar para se classificar para semifinal, né? E o União tinha um centroavante chamado Walter Alegria, que é aí que você fala que é aquela coisa legal, que eu vou conseguir, eu falo com ele através da rede social, né? Porra, Eu tentei fazer uma live com ele, mas ele tava viajando e tal, não deu certo, mas assim, imagina, ele era do União de Mogi, né, que ninguém conhece, mas eu sou fã do cara que ele fazia gol. E aí, no intervalo do jogo, era muito colado no alambrado, coisa que hoje em dia não é permitida, era tipo a Javari, assim, mas assim, sem estrutura, né, campo de segunda divisão de profissional da década de 80, era quase várzea, né. Aí o Bandeira, pô, esse time de Mogi é bom, né, foi não sei o que, pau, a gente precisa ganhar o jogo e tal. Aí, o segundo tempo rolando uma bola pela direita, o ponta, que era o Tuca, foi pra linha de fundo e cruzou pra trás, o Walter Alegrini entrou com o pé, gol. Bandeira, puto, impedimento. bola vindo da linha de fundo, Ué, cara. e o juiz, não tinha VAR porra nenhuma na época, né, segunda divisão, e contra o time da casa. Puta, aí. Meu, eu nunca vi um cara sofrer tanto que nem esse Bandeirinha. Imagina. Os caras jogaram copo com refrigerante, copo com cerveja, copo com xixi. Copo com o que tinha dentro da... Pegaram, olha que coisa que hoje em dia se acontece isso. Tinha um varal, que era dos jogadores que ficava ali com bambu pra ele ficar alto. Nossa. Os caras pegaram o bambu e começaram a cutucar o Bandeira. Aí pegaram uma lata de souvenir de tinta, aquelas grandes, jogaram na cabeça do Bandeira, ela foi pro campo. Aí o Bandeira começou a sinalizar pro juiz pra parar, porque tinha aquilo, ia dar um quiprocó. Meu pai grita e fala assim, Tuca, tira a lata. O ponta deixa a jogada e joga a lata pra fora. Meu irmão, ô Marcelo, você pergunta isso pro meu irmão, a gente fala, como é que pode um negócio desse? E foi 1-0 pros caras. Era aqueles estádiozinho pequeno, o vestiário, o cara tinha que passar aqui, né? E a torcida ficava em cima. A arbitragem foi embora de Camburão depois de 2 horas do jogo. Ficaram no meio de campo esperando. Culpa também, né? Até os caras cansarem pra ir embora, né? Então essa coisa que você só lembra porque você foi testemunho ocular, né? Que você fala pras pessoas. Outro jogo do União também, né? Contra o Aparecida, que era um grande time lá da Aparecida do Norte, que os caras falavam, né? Começava pela torcida. Os caras entrando em campo, os caras, vai vender santinho, desgraçado. Pega o terço que vocês vão precisar rezar muito. Aquela puta zoeira. Aí no meio do jogo, o time dos caras era de Aparecida, mas descia a bota, jogava lá no fim de carreira o Rubens Galaxy, que jogou no Fluminense, um volante. Nossa. Descendo o cacete lá pra porradaria, de repente uma treta, os caras... Tinha um quarto zagueiro do União que chamava Wagner Dunder, que mora na cidade, agora lá que eu também conhecia. Entrou, deu rabo de arraia, acabou a briga.
A final foi União 3-1. Não tinha perdido nenhum jogo. Perderam na bola e no bolim, na porrada, Caramba, né? E agora pra fechar uma outra na cativa do Morumbi, né? Meu pai tinha um amigo lá japonês que eu não me lembro o nome dele. Tava jogo no pau, aquele ataque, não sei o quê. Aí o São Paulo fez uma jogada pela direita, chutou a bola. E sabe quando bate na rede? Sim. E dá aquela impressão de gol, mas todo mundo viu que não tinha sido gol. Pro lado de fora. Foi por fora. Esse japonês levantou sozinho e gritou: é gol! Saltava a veia. É gol! Parecia morreu. berro de vocalista de banda. Assim. Aí todo mundo, assim, que tava ali, fez assim, ó. Pra ele, Esse que velho tá é isso? Aí ele louco. falou assim: ué, mas não entrou? Essa foi coisa que foi no Morumbi. Que E deixa eu ver se eu sensacional. lembro mais uma. Mais uma com meu amigo Fernando Valho. Estávamos indo naquela final fatídica final de 90, primeiro jogo, né? Aí não conseguimos comprar ingresso, compramos o ingresso inferior, Tá, do lado da geral. sim. Não, a gente ficou numerado ali e do lado tinha a cativa que era mais seguro, né? Aí começou a invadir os corintianos, uma coisa assim, vamos matar, não sei o que, né? Aí ele falou, vamos tentar passar pro outro lado, né? Esse meu amigo, eu era menor que ele ficou assim, eu fingi que era deficiente, Você tá brincando. né? Caramba, eu preciso passar com ele aqui e tal, não sei o que. Aí eu fui andar, fingi que bati a cabeça no portão. Quase que joga tudo pra fora que ele começou a rir. Mas a gente conseguiu ficar no lugar. Pena que o São Paulo perdeu 1x0 gol do Perdeu esse Wilson Mano de jogo, joelho. Gol do São Mas você sabe que você contou assim. Não, você vai contando, cara, eu vou lembrando também. Meu pai também era doidão, né? Por causa de futebol. Eu te falei até mais cedo que em 77 a gente tá lá. Cara, essa eu deve vi, ser, eu vi o Oswaldo Bandão sair de Camburão de lá. Porque eram 3 jogos, né? Naquela época. Uhum, sim, Paulista. sim, eu lembro. Aí o Corinthians ganhou o primeiro. Saiu fora de campo no segundo. O segundo foi A Ponte lá. ganhou. Que a Ponte ganhou e o jogo ia ser lá em Campinas, o terceiro. Então no segundo que eu tava lá mesmo. Até que explodiu os balões, você lembra? Foi pesado. Eu também. Você sabe que eu tava de pé? Eu era criança. Eu tinha 9 anos de idade. Eu tava de pé nas cadeiras, eu voei 2 cadeiras pra trás. Teve um outro. Explodiu. Porque sabe os caras faziam aquelas casas de madeira, enchia de balão, daí abria e fazia. Mas tava tão calor aquele dia, os caras estavam lá dentro. Tinha 3 caras que morreram, se não me engano. Os caras estavam lá dentro enchendo os balões. Tudo Coisa aquela de porra. doido. Tem mais uma Aliás, história disseram que um desgraçado lá que foi desses 3 caras que morreram aí, um acendeu cigarro lá dentro. Porra, dentro do balão. Foi o que os caras falaram. Aí eu não sabe por quê, né? Inteligente. Dentro do barracão Aí lá. teve um jogo também, olha pra você ver como eu gosto de estádio, né? Jogou Santo André e 15 de Jaú no estádio do Mauaense, porque o do Santo André tava reformando, José Benedetti e tal. E depois, posteriormente, eu vim treinar no 15 de Jaú, quase fui jogador, eu descobri que eu tenho problema do coração, fazendo exame lá com o Dr. Barque da cidade. e Jogava tal. bem? Mais ou menos, né? Meu irmão pode falar melhor, Jogava, a gente, né? jogava. Aí, porque eu sempre acostumei a jogar com gente mais velha por causa do meu irmão, né? Então eu apanhava, eu jogava, e não tinha problema. E quando eu jogava com a minha idade, eu conseguia aguentar bem. Corria pra caramba, né? Jogava mais com a esquerda que com a direita. Então era raro isso na época. Então nós fomos nesse jogo, né, do 15, porque meu pai queria conversar com o diretor lá, essas coisas. E a gente ficou num lugar que, assim, começou a andar, assim, também era a segunda divisão na época. Caímos atrás do banco do 15. Sim. O técnico era o seu Zé Duarte. Tá. Aquele antigo lá, né? O folclórico do interior. Sim. Tava 2x0 pro Santo André. Aí meu pai chegou, pô, tá perdendo 2x0. Tem que no mínimo empatar essa porra, não sei o quê. Do nada, né? Que ele conhecia todos os diretores lá, que ele tava fazendo um trabalho de advocatício lá em Jaú, conheceu os caras, ficou amizade, né? Aí e tinha um cara no banco chamado Adriano, do 15. Aí o técnico mandou, o Adriano vai entrar lá, deu a instrução, entrou, o cara fez 2 gols. Porra. Aí fomos embora, o seu Zé Duarte, aquele técnico velho, né, o Zé do Boné, que lapidaram, falou, pé quente, vem nos próximos. Aí meu pai falou, porra, me paga que eu vou pra Jaú toda hora, longe pra caralho, meu. Não, e esses caras que ficam alambrados, olha. Os caras têm Ó, história. meu, assim, qualquer dia eu vou fazer uma relação dos estádios que eu já conheci, meu. Que eu nunca Pô, vai. parei pra pensar assim, né? Pelo acho que São Paulo foi bastante, né?
E assim, mais inusitado por causa do União de Mogi, pô, esse estádio de Guarulhos, meu, que você subia, Nossa, esse Guarulhos é insano. O cara vai jogar onde? Em cima do morro? É insano, cara. Eu não Esse estádio de Guarulhos era lembro. insano. Aí pra Era estacionar. quase em cima de um morro. Porque assim, ó, mesmo, meu cara. amigo Era foi, assim pra você foi chegar. presidente do União de Mogi, ele entrou, o time não tinha nada, nem reputação. Tinham feito sacanagem, um monte de coisa. E o que aconteceu? Eu e ele, a gente tinha bom relacionamento na cidade e coisa do esporte. Então a gente conseguia a coisa na permuta, né? Não pegava grana porque não tinha como. Mas, por exemplo, aqui Não. na camisa aí, a Universidade de Mogi das Negocinho Cruzes, ali, os caras um- emprestavam o centro. Olha Ah. como a gente teve ideia na época. Pegou o centro esportivo do União, quer dizer, da faculdade, pra treinar. E os caras, por exemplo, machucava. O aluno de fisioterapia ia junto com o fisioterapeuta acompanhar. Aí os caras iam pra fazer revisão médica com o professor, com os alunos. Aí o cara fazia. Os cara, era o pior time que não tinha nada. Os caras fizeram revisão odontológica pra ver se não tinha foco dental. Mas assim, você fala, era um negócio surreal. É, sim. Porque mas aí os professores adoravam, porque o cara fazia na prática. Aí chegava lá, porra, como não tinha imprensa, lá tinha 2 jornais na cidade, pegava os alunos de comunicação e metia pra cobrir o jogo. Então, os caras, o time tomava de 8, 7, os caras não estavam nem aí. Patrocínio, pô, botou a faixa lá e tal. E aí aconteceu essas coisas do time começar a melhorar um pouquinho. Aí não conseguiu manter, Não mas conseguiu, conseguia mas- fazer só as permutas. Ia jogar nesses puta lugar aí, Guarulhos, Jacareí, que a gente falava, esse aqui é campo com cerca, né? Não era estádio. Você via que não era, que foi botado umas arquibancadas lá, né? O cara fez ali uma. Joseense jogava no estádio bom, que era de São José dos Campos, que era o Martins Pereira, né? A primeira camisa do que era do Rock Júnior também jogava, né? Força Sindical, que era time que não existe mais, que era o Força, né? E o time era uma porcaria, começou lá, foi jogar com o Campinas do Edmar, foi 10-1 no jogo de ida. Nossa! No jogo de volta eles ganharam de 1-0, com gol de falta no último minuto que o Edmar chegou e falou assim, meu, o que vocês fizeram aqui? Porque, sabe, o certo era pedir licença, aí foi na reunião da federação, o presidente foi falar com o Del Nero lá, ó, a gente vai, não pode pedir licença, senão não volta. Aí foi jogar, né, e começou a fazer permuta. Né? Então tinha o centro esportivo pra jogar, o ônibus era da melhor empresa de ônibus de Mogi, os caras viajavam com ônibus que era melhor que de viagem, aqueles... Porra, era um negócio surreal, né? Treinava no centro esportivo da faculdade, que tinha toda a estrutura, usava coisas de aula, como se fosse aula prática, ônibus, Centro uniforme médico, era todos os caras tinham lá. o goleiro jogava com luva da Reusch, que era meu amigo que fazia, que era goleiro do mesmo do Tafarel, desses caras, o uniforme era de primeira linha, Tudo na permuta. tudo que era possível Tudo na conseguir permuta. fora de campo. Aí conhecemos um cara que trabalhava com um negócio de suquinho, né? Aí ele mandou um jogador lá que inclusive era bom jogador, porque foi vitrine, né? Os caras não ganhavam nada se ferravam, mas iam embora pra outros times, né? Jogava, o cara olhava, né? Que até Jogava bem, já era. eu fazia até preleção pros caras. Falei pros caras, a única coisa que a gente pode dar pra vocês, na verdade, é essa oportunidade no campo. Futuro aí, se alguém achar você. Eu falei, meu, na hora que você tá tudo uma merda fora, lembra dentro do campo, você tem que se concentrar e tem que estar bom. Aí os caras jogavam, né, meu? Deu uma preleção disso, os caras ganharam o jogo, meu. Caramba. Né? Tá vendo? Agora, pra fechar uma de assessoria, Vai lá. o Brasil a seleção brasileira de basquete feminino foi jogar acho que não lembro se era Colômbia ou Bolívia, que tinha negócio de altitude, aquele que tinha que botar oxigênio no banco, né? Bolívia. E tem uma jogadora chamada Jaqueline Silvestre, que é do Santo André, que jogou muito tempo na seleção, agora ela não tá, porque ela ficou um tempo parada, que ela foi mãe, nasceu a filha dela, beleza, né? E eu fiz toda a preparação do feminino em Pindamonhangaba, depois eu não viajei com eles e teria preparação com o masculino, eu fiquei com o masculino também, né? Porque não tinha outra pessoa pra ficar, né? E eu brincava com ela na época, né? Que ela tava treinando, você via que ela tava se esforçando, eu brincava, vamos, Jaque, que nem aquela música do Chape, né? Vamos, Jaque. Sei. Pô, ela me emocionou, sabe? Porque ela falou, eu falei, Jaque, você saiu pregado e voltou. Ela falou, eu fiquei lembrando você gritando, vamos, Jaque, eu peguei mais ânimo. Olha isso, Ó. Aí cara. eu falei, meu, o que vale um negócio desse? Mas é impagável, meu. Cara, sabe que veio aqui o Marcelo Covas? Uhum. Ele é corretor de longa distância, né? Maratonista. Uhum.
E ele recebeu, aliás, um amigo dele recebeu um áudio do Bernardinho dando uma força pra ele. Esse cara me passou só de lembrar. Arrepia. Eu tenho até esse áudio, até guardei. Meu, o Bernardinho, pra ele falar, ele é foda. Ele dando uma força pro cara que queria participar da maratona. Sim. Você arrepia só de ver o que o Essas cara coisas não fala. tem Eu falei pra ela, meu, pô, você quer me matar? Eu tô ficando velho, meu. Essas coisas Né? não tem preço. Porque o jogador precisa disso, né? Ainda bem, viu, cara, que tem pessoas que, né, que dão. Que tem essa visão. É legal que aquela pessoa ainda contou, né? Eu falei, porra, já que você tava animal, hein, meu? Você saiu pregado, porque, meu, não tem ar. Aí foi lá, ficou um pouquinho, as Bolívia. outras jogadoras entravam, você via que tava sentindo, pô, isso aí fisiologicamente Bolívia. complicado, né? Era É, Bolívia. ruim pra caralho. Aí depois ela entrou, correu, eu falei, fiquei lembrando você falando, vamos, Olha, já que. Me inspirou. Nossa. Falei, porra, meu, puta, essa valeu Essa muito. valeu. É, eles falam, e esse cara que quando vai correr, ele falou antes de correr, toda vez que ele vai correr, Especial de ele escuta assim, ó. É legal que cada atleta tem o seu ritual, né? Que isso é bacana, né? De concentração, né? Sim, muito legal. Hoje em dia no basquete é escutar rap. Rap? Rap. Futebol também, né? Futebol também, eu não tô acompanhando muito de perto, mas é rap, né?